Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amanda, esse é o segundo vídeo do meu canal. No primeiro vídeo eu expliquei um pouquinho por que eu tô fazendo esses vídeos para o canal, por que eu resolvi abrir um canal para falar um pouco, expor um pouco a minha vida, né? Eu sou portadora da hepatite autoimune e, como eu falei no primeiro vídeo, é uma doença muito rara e, por ser rara, ela não tem tanta informação. A gente não consegue, por exemplo, procurar na internet pessoas que passam por isso e tenham muitas informações, né? É tudo muito vago, as pessoas que conseguem compartilhar também não entendem muito, porque é meio complicado mesmo de se entender como que funciona essa doença, né? E por isso eu resolvi também expor a minha situação, também expor a minha doença, para que outras pessoas consigam também ter algo onde ter informação, né? Talvez as minhas informações, talvez o que eu passei, o que eu passo, seja um pouco mais diferente do ponto de vista de recurso, mas a maioria das coisas que eu faço no hospital público. Embora eu falei também que eu tenho um convênio, o convênio é bom, né? Eu pago o convênio, óbvio. Não porque eu tenha muito dinheiro, mas eu opto, né? Eu pago o convênio e deixo de comprar outras coisas, de fazer outras coisas, que é um investimento. Que também eu falei no primeiro vídeo que o objetivo de ter feito um convênio bom foi ter que eu ia engravidar, né? E ter uma maternidade boa para eu ter o meu bebê. Só que acabou ficando doente e aí acabei usando para outros fins que também não deixou de ser uma finalidade muito boa. Então vamos lá. Primeiro, nesse vídeo eu vou colocar para vocês quais foram os sintomas que eu tive para que eu procurasse um médico, tá bom? Como eu falei para vocês, eu tô tentando engravidar, né? Mas eu perdi um bebê em agosto de 2018. Desde então eu comecei a ir mais vezes ao ginecologista, né? Fazer exames, procurei uma ginecologista que eu confiasse. Então, por conta disso, fiz todos os exames em 2019. O ano inteiro, em janeiro de 2019, fiz tudo o que vocês podiam imaginar. Fiz ultrassom abdominal, total, tireoide, fiz toda a parte ginecológica, né? Exames de sangue, exames para ver outros tipos de doenças transmissíveis, todos aqueles exames que as mulheres já sabem que nós precisamos fazer anualmente, mais alguns de trombofilia, para ver se não foi por isso que eu tinha perdido o bebê e tudo mais, estava tudo certo. Ultrassom para ver como que estava a minha ovulação, também fiz dosagens hormonais para ver como que estava, né, esse processo de ovulação, e estava tudo certo. E aí fui liberada para começar as tentativas de engravidar. Porém, como meu convênio ainda estava em carência, eu e meu marido conversamos, falamos, não, vamos esperar um pouquinho, quando estiver para vencer a carência, que seria mais ou menos em agosto, né, de 2019, nós começaríamos a fazer as tentativas. E assim foi. E quando comecei a fazer as tentativas, voltei na médica, repeti todos os exames, estava tudo ok, e fui liberado para fazer as tentativas. E aí, como eu tinha engravidado muito rápido desse bebê que eu perdi, para mim, não ia ter maiores problemas de engravidar também de primeira, né? Aí começa aquela ansiedade. E aí, nas tentativas, começamos. Primeiro mês não aconteceu, segundo mês não aconteceu. Voltei na médica, pediu para que repetisse os exames, estava tudo ok. E aí, continuei tentando, mais 2 meses voltei. Aí, meus hormônios femininos da parte de ovulação começaram a se alterar no sentido de dar indícios que o meu ovário já estava começando a ter um impedimento de ovulação, né? Que o meu FSH estava mais alto, isso aí é ruim para quem quer engravidar, o LH também. Então não entendo muito bem, tá, gente? Estou falando mais ou menos o que eu entendi quando me explicaram. E aí, de novo, repeti os exames, a médica falou assim, ó, deu uma aumentada no seu FSH, mas isso não quer dizer que você está entrando na menopausa, isso quer dizer que a gente precisa dar uma acelerada. Tudo bem, né? Já comecei a ficar preocupada, porém, nada que eu precisasse entrar em pânico. E nisso também entrei em contato com uma nutricionista materno-infantil, onde eu comecei
também tomar uma fórmula manipulada para mim, com vitaminas, de tudo que eu precisava. Isso continuei tomando até dezembro de 2019. Quando foi em janeiro de 2019, voltei na médica, essa mesma médica que faria meu pré-natal caso eu engravidasse, e fui refazer todos os exames que eu faço anualmente, todo mês de janeiro. E quando eu cheguei lá para fazer os exames, ela foi fazer as avaliações clínicas e foi aferir minha pressão. Quando ela foi aferir a minha pressão, acabou que ela percebeu que a minha pressão estava alta. Então ela já me encaminhou para um cardiologista. E isso me deixou um pouco preocupada, né? Porque você já querendo engravidar, sem ter pressão alta, e pode desenvolver uma pressão alta na gravidez, imagina já tendo a pressão alta. Mas a médica foi super tranquila, me tranquilizou, não, você vai até o médico, ele regulou sua pressão e tá tudo certo. Falei, ótimo. E foi isso que eu fiz, procurei um cardiologista, expliquei minha situação, né, expliquei que eu tava querendo engravidar e que minha pressão tinha alterado e eu precisava estar regulando essa pressão para que isso acontecesse. Aí ele falou assim, não, tudo bem, você é jovem ainda, né, não tem nem porquê, não acho que nem sua pressão nem tá alterada, nem nada, mas vamos fazer os exames necessários. E aí eu fiz o ecocardiograma, né, esteira e o mapa 24 horas e alguns exames de sangue também. E tanto na esteira como no mapa deu uma leve alteração indicando sim uma hipertensão. Com isso, nós entramos com um medicamento já próprio para que grávida podem usar, que é o metildopa e o nefedipress. Comecei a utilizar esses medicamentos e continuei tomando as minhas vitaminas, né? E eram bastante, diga-se de passagem. E aí isso era janeiro de 2020. Isso era janeiro de 2020 que eu entrei em contato com a médica, que ela percebeu, já era finalzinho, já mais finalzinho de janeiro. Quando eu comecei a tomar esses medicamentos para pressão, era mais ou menos final de fevereiro, começo de março. Foi quando comecei a tomar, que os exames ficaram prontos e ele fechou o diagnóstico de hipertensão. Comecei a tomar. E aí, Amanda, você falou, mas você falou que tem uma doença autoimune, né, que é a hepatite. E até agora você não falou nada sobre ela. E aí é onde eu vou começar a entrar nesse assunto. Quando foi março, final de março, começo de abril, nós entramos na pandemia, entramos em quarentena, né? E aí eu comecei a me sentir um pouco estranha, né? Comecei a ter uns enjoos, comecei a ter uns desconfortos abdominais, e aí já fiquei até meio alegre achando que poderia ser uma gravidez, né? Enjoo, desconforto abdominal, tem tudo a ver. Só que aí eu fui me percebendo e foi aparecendo coisas que não estavam compatíveis com uma gravidez. Exemplo, a minha urina ela começou a ficar escura, né? Do nada, isso meio de abril mais ou menos. Começou a ficar escura, eu comecei a ter umas dores na parte baixa da barriga, quando ia ao banheiro fazer xixi. Comecei a ter um pouco de insônia, enjoos de certos cheiros, de certos alimentos, e mesmo grávida, eu já tenho uma filha e mesmo na segunda gravidez eu não tinha isso, falei, vai ver que vai ser diferente, né? Comecei a ter um cansaço inexplicável, e comecei a dormir o tempo todo, eu dormia a noite inteira, né? E assim, acordava com sono, eu parava de fazer as coisas e ia dormir. Eu tinha um cansaço muscular que eu nunca tinha sentido na minha vida. Assim, de não conseguir pegar muitas coisas, de não conseguir varrer uma casa sem sentar, de não conseguir lavar uma louça sem eu ter que sentar também, que me dava uma fadiga lombar atrás aqui nas costas, que era muito estranho. Quando eu deitava à noite, eu sentia as minhas costas na parte de baixo também, bem cansada, era uma coisa que eu não conseguia explicar, né? E aí os dias foram se passando e eu acabei ficando, né, olhando o que estava acontecendo, né, me percebendo. E aí, eu vou ter que falar, né, gente, porque envolve parte de metabolismo, não tem jeito. E aí, quando foi mais ou menos finalzinho de abril para começo de maio, eu percebi que as minhas fezes, elas mudaram totalmente também.
Eu ia ao banheiro, porém essas tinham ficado brancas, quase brancas, parecendo aquelas massas plásticas de vidro, sabe? E aí me chamou mais atenção ainda, né? Porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. E aí eu pensei comigo, né? Cá comigo, falei assim, nossa, acho que deve ser alguma coisa de fígado, né? Porque alterou a urina não tinha clareado. Alterou as fezes, né? E a urina, além de ter ficado muito escura, ela ficou em pouca quantidade também. E assim, eu passei a não conseguir comer mais, né? Muito enjoada. Não vou dizer que meu abdômen ficou muito distendido, mas ele deu uma leve inchada, né? E aí me assustou um pouco. Eu comecei a ter quedas de pressão, mesmo eu sabia que estava tomando remédio de pressão, mas estava tendo quedas importantes de pressão, principalmente no banho. Né? Eu verificava a pressão, estava 8/6, 8/5, coisa que o medicamento não fazia. E aí eu falei assim, nossa, será que o remédio está me fazendo mal, né? Será que essa cor de urina, será que é por conta dos remédios? Será que é por conta das vitaminas? E até que no meio de maio, os meus olhos, eu comecei a perceber que os meus olhos tinham amarelado. Eu achei que era coisa da minha cabeça, eu olhava no espelho e falei assim, nossa, mas que estranho, né? E aí fui percebendo, olhava assim de vez em quando, até que passou-se mais alguns dias, 2, 3 dias, eu na minha mãe, minha irmã olhou assim e falou assim, Amanda, seu olho tá amarelo. Eu falei, ai, eu fiquei pensando comigo, né? Então não é coisa da minha cabeça. Eu falei, sério? Ela, sério. Minha mãe olhou assim e falou, tá amarelo mesmo. Nessa época, meu marido tava viajando, já tinha uns 5 dias que ele tava fora, né? E ele chegou e falou, e a gente conversando, no mesmo dia que ele chegou, a gente conversando lá, e aí ele olhou assim e falou, nossa amor, seu olho tá muito amarelo. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, você tem que marcar médico, seu olho tá muito amarelo, essas vitaminas que você tá tomando, você tá tomando muita vitamina. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, no dia seguinte a isso, eu dormi tanto, eu dormi até umas 3 horas da tarde. Quando eu levantei, minha filha olhou assim pra mim, minha filha já é adulta, falou, mãe, seu olho tá muito preto. Tá muito preto. Eu tava com uma olheira, gente. Uma olheira que, assim, não... É inexplicável também. Como se não tivesse dormido há meses. Sendo que eu tava dormindo há mais de 14, 16 horas. Assim, era uma coisa inexplicável. E aí eu tinha que já voltar na minha ginecologista. Fiquei pensando, como que eu vou em pandemia? Tinha acabado de descobrir tudo, né? Não sabia nem como que se pegava o coronavírus em um pronto-socorro. Falei, não vou, né? Aí eu liguei para a secretária da minha ginecologista, ela pegou e me marcou me marcou consulta com ela na próxima semana. Isso já era a última semana de maio. Chegando lá, eu falei assim, doutora, não estou aqui porque eu tô grávida, né? Ainda tô tentando, mas de uma semana pra cá me senti, né? Falei tudo que tava passando com ela, me senti mal, tarará, tarará, e os meus olhos estavam amarelos. Ela falou assim, tá amarelo mesmo. Aí ela pediu para eu deitar, ela foi fazer o exame clínico, né? Foi tocar minha barriga, ver o tamanho que tava o meu fígado, né? Porque o meu fígado tava no tamanho normal, então não tinha crescido o fígado nem baço. Então ela falou assim, sentou comigo e falou assim, Amanda, o que pode ser, né? Você pode estar com algum cálculo na vesícula onde impediu que a sua parte do fígado, que é a bile, né, fosse produzida de forma do jeito que tem que ser, acabou indo para o sangue. Mas em todo caso, eu vou te passar os primeiros exames aqui, né, que é toda a parte da função do fígado, função renal também ela pediu, e você procura um gastro. Mas antes me manda aqui, né, me manda por e-mail todos os seus exames para eu te orientar o que você vai fazer. E assim fiz. No dia seguinte, eu já fui fazer os exames. E mais ou menos 48 horas depois saíram os resultados. E eu fiquei bem espantada, embora não sabia nada com nada ali, mas todos os meus exames estavam alterados de fígado. O TGO estava 920, de referência de 32. E o meu TGP 880, referência também 32, 33. Ferritina estava alto, vitamina B12 estava no espaço. Ferro também estava muito alto, ou seja, eu não estava conseguindo já absorver mais nada. Quando eu mandei os resultados para a doutora, ela falou assim, Amanda,
Eu sabia que estava alto, mas não imaginava que estivesse tão alto. Então, ao invés de você procurar um gastro, você vai procurar uma hepatologista. Falei assim, tá bom. E suspende tudo que você estiver tomando, todas as suas vitaminas que você estiver tomando. Foi o que ela me falou, suspende todas as suas vitaminas. Fica só com os medicamentos da pressão. Falei, tudo bem. Suspendi o medicamento num dia que ela já tinha suspendido, né? Uns 3, 4 dias antes, que meu marido, tanto de ficar na minha cabeça, já tinha suspendido. E aí já percebi uma leve melhora depois desses 3 dias que eu tinha tomado, tinha parado de tomar essas vitaminas na minha urina, nas fezes ainda não. E mesmo assim eu fiquei um pouco encucada com o medicamento, mas, né, continuei tomando. Era para pressão, não podia sair do nada sem orientação do médico. E assim fiz, marquei, ainda durou umas 2 semanas para eu conseguir chegar na doutora, né, na hepatologista. E assim que eu cheguei lá, ela olhou os meus exames e ela falou assim... antes disso, a doutora tinha pedido para repetir os exames, né, na semana seguinte. Como eu tinha parado de tomar os remédios, tomar as vitaminas, de 920, que foi o TGO e o TGP 880, tinham caído pela metade. TGO tinha passado para 500 e pouco, TGP 400 e pouco. Né? Eu falei assim, então pode ser que realmente as vitaminas tenham afetado o meu fígado mesmo, né? Pensando comigo. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com esses 2 exames, esse mais alto e esse já, né, pela metade. E a doutora olhou assim pra mim, ela falou assim, olha, olhando esse seu primeiro exame, se você tivesse chegado aqui só com esse exame, eu ia te internar para fazer acompanhamento da sua coagulação. Como você chegou com esse outro exame, em 1 semana caiu pela metade essas enzimas hepáticas, eu não vou te internar, porém fiquei muito preocupada com esses resultados. E o que eu vou fazer? Vou te passar outros exames, né? Vamos investigar doenças raras do fígado. E aí, dependendo dos resultados, eu vou ter sobre como te orientar, porque até agora eu não consigo te orientar, e você não vai poder tomar medicamento nenhum também, porque eu não consigo fechar nada, né? E assim, ela fez, e como o vídeo já tá um pouco mais longo, eu vou parar ele aqui e vou, no próximo vídeo, colocar aqui pra vocês quais exames, o próximo vídeo vai ser quais exames que eu fiz para chegar à conclusão e fechar o meu diagnóstico, tá? Na descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar para vocês quais exames, os primeiros exames que eu fiz para começar a investigar essa hepatite autoimune. Que são exames clássicos, né, da função hepática, mas eu vou colocar aqui para vocês na descrição deste vídeo, para que vocês saibam mais ou menos, né, o que os médicos vão pedir, para que serve cada um, eu não sei, mas pelo menos vocês vão ficar sabendo quais são os exames de função hepática que normalmente se pede para ver a função do fígado como que tá bom? Como já tem bastante tempo de vídeo, então vou deixar a próxima etapa aí para um outro vídeo, tá bom? Então, deixa o like de vocês, compartilhem, tá? Comentem, façam perguntas, o que eu não souber eu pergunto para a médica que eu tô passando. E assim nós vamos trocando ideias e vamos ver se a gente consegue também ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Ó, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.